Professor, me fala um pouquinho do pessoal que não tem, assim, afinal de contas, é muito tempo fora do Brasil, né? O pessoal que não conhece muito ah, ah, o professor Michel Ruff aqui no Brasil, última passagem, se eu não me engano, no Corinthians, né? Naquele período do Thiago. Fala um pouquinho da tua trajetória, como tem sido essa sua caminhada aí de desbravando esse leste europeu, mas com histórico também aqui no Brasil, professor, por favor. Bom, eu construí a minha carreira a nível profissional muito fora do Brasil. No Juventude, que foi o clube de maior destaque, mas também tive passagens pelo próprio Pelotas, Brasil de Pelotas, e alguns times do futebol gaúcho com menos tradição, como o próprio São José de Porto Alegre, que hoje está na terceira divisão, alguns outros clubes, como Veranópolis, São José de Cachoeira, Brasil de Farroupilha, clubes de menores dimensões, mas que também foram importantes para a minha trajetória, né? Em termos de experiência e também de interatividade com profissionais do futebol, jogadores, comissão técnica, direção. Isso tudo vai te dando uma bagagem e vai fazendo com que tu consiga adquirir conhecimento e experiência. E logo quando eu saí do Juventude, eu recebi a proposta para ir para o Metalist, da Ucrânia. Por lá eu fiquei quase 5 anos, de 2011 a 2015. Foram 5 temporadas no Metalist. Conseguimos um segundo lugar, que para o campeonato ucraniano foi como um título, porque Shakhtar e Dinamo, eles são clubes que sempre estão se dividindo entre primeiro e segundo, e pela primeira vez na história, em 2013, o clube conseguiu ficar em segundo lugar, perdendo o campeonato para o Shakhtar. E as minhas grandes conquistas na Ucrânia foram disputar competições europeias todos os anos. A gente disputou a Liga Europa, chegamos a quartas de final de uma Liga Europa, disputamos uma qualificação de Champions League, que acabamos sendo desqualificados por um problema que teve em 2008. Se não fosse isso, nós teríamos entrado na fase de grupo. Nessa época, o time estava entre os 40 melhores clubes do ranking da UEFA, e também classificado num ranqueamento do Instituto de História do Futebol, Instituto Alemão, que sempre faz anualmente a sua estatística, e nós estávamos entre os 40 melhores clubes do mundo, em termos de estrutura, orçamento anual, receita, torcida, qualidade de jogadores. Então, o Metalist era um clube considerado entre os melhores na Europa, principalmente no leste europeu. Logo depois, quando se iniciou o problema em 2014, né, o conflito Rússia e Ucrânia, por isso, quando tu me questionasse sobre a guerra, eu te falei que tudo iniciou há 8 anos atrás, e a partir dali o clube praticamente fechou as portas, e eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil, 5 meses, mais ou menos, estudando, participando de eventos, sendo palestrante em alguns eventos. E aí, logo depois, veio o convite do Xerife da Moldávia, né? Acho que depois que o Xerife disputou a Champions League, muita gente já conhece a história do clube. E então, eu trabalhei lá por quase 2 anos, eram 3 anos de contrato, eu fiquei 2 anos no clube. Lá eu tive as minhas primeiras conquistas na Europa, fomos campeões 2 vezes do Campeonato Nacional, campeão da Copa da Moldávia e campeão da Supercopa da Moldávia. E também disputei qualificações da Champions League. Acabamos não classificando para a fase de grupos naquela época, o que veio a se concretizar aí o ano passado. E depois, logo depois disso, eu tive o convite, em 2017, desculpa, do Tosno, Futebol Clube Tosno, que era um time que era da 2ª divisão da Rússia e subiu para a 1ª divisão. E eles queriam um preparador físico que fosse
brasileiro e que falasse russo. Algo bem difícil de achar. Bem difícil, cara. Muito E difícil, eles cara. encontraram, conseguiram me achar e aí fui para a Rússia e lá foi o meu sonho realizado porque eu fui para a Rússia no ano da Copa do Mundo, né? Trabalhei no É clube no ano verdade. da Copa do Mundo. O meu projeto era no Xerife terminar o contrato e depois poder ir para a Rússia via a Copa do Mundo. E eu consegui concretizar o meu sonho, que era Ah, trabalhar no país da Copa do Mundo. Então eu disputei a primeira divisão da Copa da Rússia, do Campeonato Russo, disputamos a Copa da Rússia, conseguimos um feito inédito, que foi um time pequeno ser campeão da Copa da Rússia. Nós fomos campeões da Copa da Rússia, um título inédito e é o segundo maior título do leste europeu. O maior seria o campeonato russo, né? Ganhamos a Copa da Rússia numa final histórica, porque foi no dia 9 de maio de 2018, e a final do campeonato foi na cidade onde aconteceu a virada, em caraca, Volgograd. velho. Então, nunca mais na história da Copa da Rússia vai acontecer a mesma coisa. 9 de maio, em Volgograd, tu conquistar o título da Copa da Rússia. Isso é E logo fantástico. depois disso, dessa conquista, eu permaneci em São Petersburgo, que é a cidade onde eu estava morando, que o time que eu trabalhei, o Tosno, era de São Petersburgo. E eu fiquei vendo a Copa, fiquei 15 dias vendo a Copa, vi 2 jogos, vi Irã e Marrocos, que foi a estreia. Depois vi Brasil e Costa Rica no estádio também, né? E veio o convite do Ural. O Ural Futebol Clube é um time de Ekaterimburgo, é a 4ª maior cidade da Rússia. O treinador que eu tinha trabalhado junto no Tosno assinou o contrato lá. E eu fui trabalhar com ele, ficamos lá mais 2 anos, onde eu também chegamos na final da Copa da Rússia mais uma vez, né? Só que dessa vez perdemos para o Lokomotiv Moscou. E foi a melhor campanha da história do Futebol Clube Ural, onde a gente conseguiu o maior número de pontos que o clube nunca tinha conseguido conquistar. E logo depois disso, no segundo ano, eu acabei tendo um atrito com o presidente do clube, a gente não estava fechando as ideias, e eu acabei pedindo para rescindir meu contrato e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2019, final de 2019, fiquei em torno de 3 meses estudando, fazendo contato. Acho que até a gente se encontrou uma vez lá na Federação A Gaúcha de Futebol federação. para conversar. E estava acertado com alguns clubes, né? Tinha a possibilidade de ir para clubes da Série A, clubes da Série B do Brasileiro, quando veio o convite do Thiago para montar a comissão técnica com ele no Corinthians. Para mim foi uma satisfação imensa ter trabalhado com o Thiago, junto com os colegas de comissão técnica. Fizemos um grande trabalho até o início da pandemia, né? Apesar da desclassificação da Copa Libertadores, a gente deixou muitos legados lá no clube, organizamos muitas coisas que estavam desorganizadas. No futebol, o que vale é o resultado, né? E a gente estava muito pressionado quando começou a pandemia, né, por não ter classificado na Copa Libertadores. E só que teve toda essa situação da pandemia. Então, dos 9 meses que eu trabalhei no Corinthians, 4 meses foi em casa. Só que foi um desafio imenso, porque na história do futebol contemporâneo nunca aconteceu uma situação dessa. Né? Tu comandar um clube de dentro de casa, né? E preparar os jogadores mentalmente. Muitos jogadores entraram em depressão nesse período. Muitos jogadores acabaram se desinteressando pela sua profissão, se desinteressando pelo treinamento. E foi um período muito complicado tu dar suporte para os jogadores e, ao mesmo tempo, manter as tuas ideias através de um computador, né? Ou através de um link que tu mandava todo dia, um link diário para saber como o jogador estava, sua condição física, sua condição anímica. Então, foi um trabalho muito complicado. Para depois retornar, né? Depois da pandemia, depois de 100 dias, a gente retornou, a pré-temporada foi muito boa.
a gente estava lutando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista e acabamos chegando na final do Campeonato Paulista, perdemos nos pênaltis para o Palmeiras, né? Acho que todo mundo se lembra aí desse período. E a gente conseguiu 6 vitórias seguidas, né? Foi a melhor período que a gente teve lá. O time estava muito bem, a pré-temporada foi muito boa, a gente teve tempo para trabalhar, coisa que no início do ano a gente não teve. E depois, logo depois disso, veio o Campeonato Brasileiro, a gente não conseguiu uma sequência muito boa, e aí o Thiago acabou sendo demitido. Eu já tinha a consciência de que a gente tinha acertado com o clube com um prazo determinado, né? Porque o futebol ele precisa de resultado, o contrato do Thiago era de 1 ano, e se o resultado não viesse, provavelmente a gente não ficaria. Então, eu aproveitei o máximo possível daquela estrutura de trabalhar num clube mais popular do Brasil, junto com o Flamengo, e foi uma experiência única, e eu acredito que deixei muita coisa boa também. Logo após, eu fiquei 2 meses praticamente sem trabalhar, esperando alguma coisa, e aí veio mais uma vez um convite para voltar para a Rússia. O Arsenal Tula, um time da primeira divisão da Rússia, onde o meu treinador amigo assumiu e me convidou para voltar para lá. E aí eu fiquei até disputamos o Campeonato Russo, fiquei até início de setembro de 2021 no Arsenal Tula. Voltei para o Brasil quando o treinador acabou sendo demitido. Lá também eles demitem o treinador, né? Não é só no Brasil. Um pouquinho mais de tempo, mas demitem, né? E eu fui como eu tinha ido junto com ele, acabei saindo. E aí veio a proposta para voltar para o Metalist. Voltar para o Metalist, o clube retomou, disputou o Campeonato Amador, disputou a 3ª divisão da Ucrânia, estava na 2ª divisão da Ucrânia quando veio o convite, e eu fui para lá porque o projeto do clube era sensacional. O presidente que comprou o clube 15 anos atrás retomou o clube, né? E o projeto dele era no centenário, em 2025, disputar a Champions League. O projeto era muito forte, um investimento alto. Inclusive, nós já tínhamos 11 jogadores estrangeiros no clube, mesmo jogando a 2ª divisão da Ucrânia. E o clube automaticamente ia subir para a primeira e ia fazer grandes campanhas, ia lutar pelo título junto com o Dinamo, Shakhtar. E aí veio toda essa situação da guerra. Eu acabei voltando para o Brasil, né? Em março, dia 4 de março de 2022, eu voltei para o Brasil. E aí fiquei até final de maio em casa, né? Esperando alguma coisa. Teve algumas possibilidades no Brasil, mas nada que fosse seguro e concreto. E aí veio o convite do Radomir Radon, através do diretor executivo do clube. Precisava um profissional que viesse para estruturar o clube, criar uma metodologia, desenvolver rotinas. E a gente, graças a Deus, estamos conseguindo executar isso. Já estou há 40 dias no clube e está tudo ocorrendo como planejado. Cara, é uma história fantástica. Nós começamos de um bate-papo lá em 2010, final de 2010 para 11, no Juventude, quando eu tive a oportunidade de conviver com você, com o nosso querido Beto Almeida. Rodou 10 anos, praticamente 10 anos direto ali fora. Vem para o Brasil justamente com um clube com um nível de exigência muito grande, durante uma pandemia, uma coisa totalmente fora daquilo que seria imaginar. Passa por todo aquele período que eu também convivi como treinador nesse período, é uma coisa totalmente fora do contexto, ninguém havia passado por algo parecido, né? Eu já tinha convivido com uma epidemia na China em 2013, inclusive Covid-SARS também, mas não com tanta... Mundial. Né? Não mundial, não uma pandemia. Né? Lá nós tivemos os procedimentos, basicamente, que nós fizemos no Brasil nesse período, mas
por tanto tempo assim não havia acontecido, e aí você retoma aí fora. É fantástico, cara. Esse tal de futebol, ele é fantástico.